Bom, o vídeo de hoje ele começa sem risadinhas. Primeiro porque foi cancelada a nossa expedição para África. Sério, chegou o Kong ia tombar e deu uma viradona assim. Mas tem várias. Olha lá, tá subindo. Hoje o dia aqui tá muito quente. Hoje quando nós acordamos estava mais ou menos 0 graus e agora são 11h15 da manhã, tá 5. Estava falando que eu acho que nós acostumamos com o frio, sabe? Porque quando você fica muito no calor e você vai pro frio, você sente muito frio. E agora que a gente tá um tempão aqui no frio, então a gente já não tá mais sentindo tanto. Tá 5 graus, 10 graus, a gente já tá com calor. Agora eu entendo os gringos aqui da Europa que dá um solzinho, estão lá de 5 graus na praia de biquíni. 10 minutinhos e estamos lá, hein? Nossa, vou rodar pra caramba hoje. Muito perto, né? Ó, acho que já dá até pra ver mais ou menos, quer ver, ó. Passar essa montanha aqui. Eu acho que já é ali na frente, ó. Tem uns paredões bem vermelhos lá, eu acho que é ali. Vai ser legal. Tá desbarrancando o barranco aí. Tá um monte de obras aqui pertinho onde tem o Canyon. E nós tivemos que passar mais ou menos uns 2 quilômetros pra frente e vamos ter que voltar, porque para entrar lá tava bem difícil, tava muito apertado e do lado que nós estávamos vindo, impossível virar pro Congo. Então a gente veio 2 quilômetros pra frente e vai voltar agora. Me parece que é bem bonito. Agora vamos torcer para dar certo. Não, mais pra frente. Essa aqui, olha. Nossa, minúscula. Vai batendo o negócio. Meu Deus. Oi? Tá, hein? Cuidado à frente aqui, ó. Bate um pouquinho. Hoje foi a primeira vez que eu tive frio na barriga de verdade com o Kong, sabe? Porque a entrada pra vir aqui no Canyon, ela é bem minúscula. Tinha tipo uma barreira ali pra não entrar carro grande. Era bem estreito. Só que o problema é que você vinha da pista e você tinha que virar à esquerda. E a pista, ela tinha uma leve curva. Então, quando tudo virou, o Kong não entrou inteiro, porque era muito estreito. E aí, começou a vir um monte de carro do lado que precisava passar, que a gente estava trancando a pista. Tinha um concreto gigantesco do lado esquerdo dele e do lado direito tinha uma pedrona. E aí ele ficou lá, acho que uns 2 minutos tentando passar com o Kong e não conseguia. Pra dar ré e pra ir pra frente era bem pequenininho o espaço, sabe? Daí a hora que ele conseguiu ir, teve que colocar no 4x4, a hora que ele conseguiu ir, ele passou em cima de uma pedra grande. Sério, chegou o Kong ia tombar e deu uma viradona assim. Ai, tô até suando frio aqui agora, mas deu certo. Eu acho que eu peguei numa barricada que tinha ali de concreto, até pedi pra Paty descer pra ver se ela conseguia mover, porque tinha uma de plástico. Eu passei em cima na de plástico mesmo e eu travei o primeiro, eu coloquei 4x4 100% e eu travei o primeiro diferencial, esse primeiro aqui. Eu nem cheguei a usar esses outros dois aqui embaixo. E foi a única forma que deu pra entrar, porque aquele lado lá subiu numa pedrona gigante, balançou o Kong e entrou. Nossa, é bem ruim essa estradinha para chegar aqui, né? É. Olha isso. Tá vendo isso aqui, ó? Na frente? É. Não é uma estrada. É onde a água desce quando chove muito, olha. Meu Deus do céu, hein? Eita lasqueira, onde a gente vai se enfiar hoje? No meio do buracão aqui dos canyons. Parado, pessoal, vai ser aqui mesmo. Tinha a possibilidade da gente ir lá pra trás, andar nessa ruazinha e parar mais embaixo do Canyon, mas a estradinha acho que tá bem ruim. Bom, depois a gente vai dar uma olhada e vai dar uma volta e vai olhar.
Se der a chuva, senão a gente vai ficar aqui. Tá perfeito, é bem bonito o lugar. Olha, já tem até uma pedra aí pra nós. Perfeito. Lá atrás, né? Aqui na frente. Tem uma alma caridosa que já deixou uma pedra aqui pra nós usarmos como uma sapata pro Kong. Porque a gente não comprou ainda, porque é difícil comprar uma sapata pro Kong. Porque ele é muito pesado. Mas isso aí, eu acho que a noite vai ser muito legal aqui. Deve ser um breu aqui escuro. Deve dar pra ver estrelas, pra ver tudo aqui. Muito legal. Até pra ir um pouquinho mais. Agora nós vamos ver o outro lugar que dava pra parar. Só que, ó, tá bem ruim aqui, ó. Talvez seja difícil pro Kong passar. Isso aqui é tudo que a água faz, ó. Cria umas valetonas quando chove bastante. Todo mundo fala no Parque Fortnite que é bem ruim de chegar lá. E realmente, a estradinha não tá das melhores, não. É bem ruim. É muito ruim. Não, não é. Aê. O legal desses lugares é que não tem ninguém por perto. Não barulho de nada. Só dá pra ouvir talvez uns pássaros lá no fundo. Mas a sensação é como se só existisse você no mundo, sabe? É até estranho esse silêncio que tem aqui. A gente tá acostumado, né, com barulhos de carro e pessoas. Ó, dá pra ouvir os mosquitos também. Tem bastante mosquito aqui. Lembra que eu te falei as crateras que formavam e desciam umas cabeças d'água? É isso aí, ó. Vai criando essa erosão, né? Vai. Mas olha, ontem choveu bastante, já tá seco aqui. Esse sol de hoje já tá dando uma secada em tudo. Bom, vocês já perceberam que o Duda vai querer vir aqui, né? Ok, então a gente tá dando uma geralzona aqui na área pra ver se tá tudo bem. Se não tem nada estranho, assim, pegadas de animais, ossos, pedaços de algumas coisas estranhas. E aparentemente tá tudo ok. Porque vai ser um pouquinho difícil de subir aqui. Acho que tá o quê? Uns 100 metros do Kong. Mas o terreno aqui é bem ruim. Mas aqui tá bem legal. Então a gente vai vir. Vai parar com o Kong, acho que ali perto da árvore. Tem um lugar para fazer fogueirinha à noite. A gente quer fazer um churrasco aqui. E é isso. Acho que a gente vai ficar uns 2 dias aqui. Aliás, a gente tá aqui no meio do nada, né? Aqui no meio do nada e sem ninguém por perto. Eu vou te falar, eu acho que hoje à noite, se continuar a ficar assim tão claro, sem nuvens, talvez a gente consiga ver a Via Láctea aqui de novo. Você lembra aquela noite? Lembro. No Utah? Foi muito legal, né? Primeira vez que eu vi a Via Láctea. E provavelmente que não tem luz nenhuma, então vai ser bem sussa, né? Você liga pra mim. Tá. Eu vou colocar no Viva Voz. A gente vai se você comunicando. vai falando que é melhor, porque não dá pra escutar nada. Ó, direito. esse negócio que você tem que passar longe, tá? Você tem que ver ele por cima. E é bem estreito, né? Agora, se a gente calacrar aqui com o Kong, ele tá ferrado. Aí tem que chamar o resgate. Bem devagar, cuidado pra você cair no buraco. Continua aí. Vai. Continua. Continua. Passou o primeiro. Viram? Agora. Vou dar uma virada pra cá. Pro meu lado, bem devagar. Quando caiu no buraco. Mas passou. Devagar. Agora já vira aqui pro meu lado tudo. Aí, pra não cair no buraco lá. Vai mais pro meu lado um pouquinho. Mais pro meu lado um pouco. Aí. Ainda não compramos os radinhos para se comunicar e nossa, essas horas faz uma falta, porque
Eu peguei meu fone de ouvido, até guardei ele dentro do meu tênis. Minha bateria acabou bem na hora que eu tava falando com o Duda. Ai, ai, nossa. Foi fácil, mas como nós ainda não estamos acostumados com essas coisas de off-road, de entrar assim nesses lugares mais difíceis, porque com o carro, com a Jubi era tudo muito fácil, né? A gente nem se arriscava nesses lugares. E agora com o Kong nós queremos fazer isso. Então, a primeira vez foi frio da barriga, mas deu certo. Chegamos aqui no paraíso. Ah, eu vou fechar aqui a nossa telinha. Tá cheio de mosquitinhos aqui fora. Aqui faz um silêncio absurdo. É até estranho, sabe? Assim no ouvido. Eu tô ouvindo cachorros latindo lá na montanha. Olha, tem cabras. Conseguem ver? Olha, tem várias. Olha lá, aquela... tá subindo, ó. Subindo a montanha. Você viu onde ela tá? Tá ali, ó. Ali, ó. É. Pega o binóculo, Gru. Vai pulando. Que doidas. Tá lá, sentadinha na pedra. Olha, elas estão lá em cima ainda. Naqueles negócios mais altos, olha. 3. Olha lá, vai pular. Ó, desceu. Nossa, elas vão se desbarrancando. Olha, tem muitas, Gru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que é hoje que nós vamos ter que ajudar alguém a desatolar ali do buraco que o Kong teve dificuldade para passar? Tá um motorhome tentando vir aqui. Acho que é uma van. Tá voltando de ré, acho que não vai conseguir não, coitado. Provavelmente a van dele não é 4x4, né? Porque ali é bem difícil de subir. Só 4x4 sobe aqui, não dá pra vir com um carro normal. Mas eu gostaria que viesse alguém e ficasse aqui, não colado na gente, né? Porque tem bastante espaço aqui atrás, mas ficasse mais perto ali da outra montanha, porque é sempre bom ter alguém por perto à noite, sabe? Ainda mais que a gente tá aqui no meio do nada. Eu assisti muitos seriados espanhóis, né? Que a gente vê como é que é o negócio. Eu queria que tivesse um vizinho aqui, pelo menos. É hora do almoço e um lugar assim bonito que nem esse. Que não abrir aqui atrás, onde a gente tem a parte da churrasqueira para fazer um churrasco hoje. A gente comprou uma carne ali. Não sei se vai ficar boa ou não, mas vamos testar, né? Vamos lá. Travou direitinho. Agora é só ligar aqui na tomada. Então tá sol pra caramba, os painéis solares estão carregando as baterias. A gente tá gerando aí mais ou menos uns 600 watts hora de energia, o que carrega a bateria e dá para utilizar essa churrasqueira elétrica, dá para utilizar o fogão de indução. Então assim, é tranquilo. Agora se estivesse chovendo e a bateria estivesse baixa, daí eu acho que não seria a melhor opção não. Será que tem ursos aqui? Eu não pesquisei, mas eu espero que não tenha. Mas eu sei que tem lobos, porque eu já vi em algumas fotos aqui dessa região uns lobos bem bonitos. Mas não quero ver eles de perto não. Mas eu acho que ursos talvez não tenha. O improviso das gambiarras fazer churrasco, né? A gente tá sem a grelha e não conseguimos achar nenhuma ainda pra comprar. Vai essa mesmo. Vai funcionar. Grelha do fogão. Uma vez que eu fiz uma vez só churrasco aqui, deu certo mais ou menos com essa grelha aqui. Quem não tem cão, caça com gato. Coloco a grelha aqui, ó, em cima e mando ver. Carne, arroz, uma berinjela aqui bem trisca, coitada. Mas é o que tinha no mercado. Você viu que eles fizeram essa churrasqueira, esse lugar aqui, né?
Área gourmet, perdão. Área gourmet. Que chique. Os caras fizeram um negócio tão alto que, assim, se eu fosse um pouquinho... É que eu sou alto já, né? 1,83 assim, ó. Pô, dá quase no meu queixo o negócio. Um churrasco assim, ó. Peraí que eu vou resolver. Peraí. Brincadeira, essa cadeira não. A carne até que tá bonita, mas vocês sabem, né, que a carne aqui não é muito gostosa não, igual a nossa do Brasilzão. Mas é o que tem pra hoje. Nossa senhora, o cheiro tá bom? Ó, coloquei a sua antes, porque daí ela fica mais mal passada. Bem passada, né? É, mais bem passada. A minha fica mais mal passada. A minha eu vou colocar daqui a pouquinho, tá? E aí, você é do time qual? Carne torrada no ponto ou crua? Mais saborosa essa daqui, quando não tá tão... E hoje, para comemorar, nós vamos tomar um vinho lá da Alsácia que os nossos amigos do Conexão Bonjour deram, né? Obrigado, Conexão Bonjour. Nós amamos. Olha aqui, ó. Cheers. Esse é o tipo de presente que eu gosto de ganhar, entenderam? Fica a dica. Tá 10 pro seu churrasquinho. Bem gostoso. Acertou na carne hoje, hein? Porque é bem difícil acertar aqui. Essa sobremesa hoje aqui no Congo está muito chique. Mais ou menos. Nem conto pra vocês o que aconteceu. Faz dias que eu tava com vontade de comer um merengue gostoso, né? Com morango, suspiros. E eu nunca tinha feito merengue na minha vida. Aí foi inventado fazer ontem. Segui umas receitas que eu vi no YouTube. E meu merengue não deu certo. O negócio ficou aguado. Em vez de ficar durinho, aquele creme que tem dentro, sabe? Virou uma água. Mas pelo menos o Duda falou que tá bem gostoso. Nossa, tá muito bom esse merengue. Bom mesmo. Eu tinha feito ontem para nós comermos hoje. Só que aqui em casa tem duas crianças, sabe? Aquelas crianças que não podem ver a sobremesa pronta na hora, que tem que comer na hora. A gente comeu metade da sobremesa ontem e agora ficou a outra metade para hoje. Eu tenho uma ideia. Você comprou mais morango hoje no supermercado? Acabei de colocar. Ah. Ô Duda! Oi? Traz uma concha aí! Concha? Pra eu pegar o merengue com a concha. Olha a cremosidade desse negócio, ó. O vento ainda não tá ajudando. Ai, ai. Mas tá gostoso, pessoal. Quem quiser a receita, pede aí. E aí, está tão gostoso que nem ontem, será ou não? Peraí, né? Fica melhor, né, de um dia pro outro. A classe da pessoa. Ah, tá mais fácil é isso aqui. E outra, tô em casa, né? Fala aí quem que nunca fez esse tipo de coisa também. Eu não. Você fez, porque eu vi você fazer agora há pouco. Tá andando muito comigo, Duda. Seu dela. Meu? Dela. Eu tô encucada porque eu tô ouvindo barulhos de cachorros, mas poxa, esses cachorros estão o dia inteiro aí latindo igual uns doidos. Mas sabe o que eu acho que é? Eu acho que é o vento que bate nas pedras. E aí tem umas fissuras lá. Então eu acho que é aquilo que faz o barulho. O sol começa a baixar, acho que caiu em 5 graus já. Deve estar uns 3 graus aqui fora. Acho que é hora de guardar as mesinhas, cadeirinhas e entrar pra casa. Tá começando a ficar muito frio.
Nossa, que final de tarde lindo aqui. Já tava bonito durante o dia, mas olha agora. O sol tá se pondo lá do outro lado. E ele tá acendendo só a montanha. O Kong aqui já tá na sombra. Tá super frio. E nós achamos que iríamos dormir sozinhos aqui. Acabou de chegar um casal ali, ó. Uma Land Rover, acho que é. Subiram a montanha ali, acelerando tudo. Quase tombaram também, mas chegaram aqui. E é isso, agora a gente vai entrar, tomar um banho. E à noite, se tiver o céu limpo, que eu acho que vai estar, tiver estrelas, a gente vai subir lá em cima do Kong para ver as estrelas. Bom, o vídeo de hoje ele começa sem risadinhas. Primeiro porque foi cancelada a nossa expedição para a África. E segundo porque nós tínhamos a ideia de ficar 2-3 dias aqui no Canyon Rojo, que é super bonita essa região, é bem legal. Mas aí parece que a previsão mudou e vai chover hoje à tarde. E como dizem, não é legal você ficar nessas regiões quando tem chuvas, porque você pode ter problema lá. E como nós estávamos num lugar bem difícil sair com o Kong, então nós optamos hoje em sair de lá debaixo do cânion, no meio das crateras, e vir para cá, ó. Que a gente tá vendo o cânion ainda, mas isso aqui é um rio. Quando chove muito, ele enche e desce. Só que a gente tá do ladinho aqui da estrada praticamente. Então, se começar a chover forte, nós vamos pegar o Kong e vamos sair daqui. Mas por enquanto nós vamos ficar aqui hoje porque eu já vou contar pra vocês o que aconteceu na expedição. Mas deixa eu contar um negócio pra vocês, sabe? Que hoje, a hora que nós saímos com o Kong lá debaixo do cânion e viemos aqui pro rio, nós passamos num lugar bem estranho que tem ali. Tem uma casa abandonada, os carros jogados, muito lixo, entulho, sabe? Bem estranho o lugar. E logo lá tem um galpão. E nesse galpão deve ter alguma coisa muito importante lá dentro. Porque tinha mais ou menos, sério, uns 10 pitbulls gigantescos, latindo igual uns doidos. Vocês lembram ontem que eu tava falando, eu tô ouvindo cachorros, eu tô ouvindo, não tô doida. Então eram os pitbulls. Eles devem ser muito bravos, porque a hora que nós passamos ali, eles não paravam de latir. Muito alto. Aí nós paramos aqui, tá um pouquinho perto, eu consigo ver onde eles estão. Aí você acha que eu vou sair lá fora hoje? Vou nada. Eu já fui mordida uma vez por um cachorro na perna. Eu tava passando na rua, o cachorro simplesmente me mordeu a troco de nada. Então acho que quem já foi mordido por um cachorro sabe o que eu tô falando. A gente não dá mole. É que nem gato, como é que é aquele ditado lá? Gato escaldado de água quente, tem medo, né? Então eu sou assim com cachorro também. Eu tô aqui em cima do Kong só olhando. Já saiu um solzinho agora, mas lá atrás já dá pra ver que tem um monte de nuvens. E é isso aí, agora a gente vai contar pra vocês o que aconteceu do negócio da África. Peraí que eu vou chamar o Duda, só um minutinho. É, pessoal, infelizmente a expedição África não vai rolar esse ano com o Kong. Ontem à noite a gente recebeu um e-mail do pessoal que estava organizando essa expedição, mudando algumas coisas que iriam acontecer na expedição e nos deixou bem desconfortável. Bom, essa expedição nós compramos ela praticamente 1-2 semanas depois que nós pegamos o Kong. É uma expedição para o Marrocos, saindo ali. Você tinha duas opções, você podia pegar o ferry ali de Gênova ou pegar o ferry ali de Gibraltar. E a gente escolheu ir pelo ponto de Gibraltar, que é um ferry super curto da Europa até ali na África, 1h30, né? Então nós programamos todo esse tempo aí com o Kong, nós fizemos Alemanha, França, Espanha e chegaríamos em Gibraltar e atravessaríamos lá para África, no Marrocos. E o objetivo era ficar ali um mês. E por que a gente ia nessa expedição? A proposta inicial era levar uma pessoa extremamente técnica de tudo que diz respeito ao caminhão para poder fazer um workshop com todo mundo que estava participando, um guia local de Marrocos que nos levaria dentro do Saara, nas dunas, com mais segurança e assim por diante. E o terceiro ponto que, na minha opinião, eu acho muito importante, você seguir numa expedição dessa, quando é a sua primeira vez, com um monte de caminhão. Então a gente tinha aí programado de 6 a 7 caminhões para participar. E aí no final só ia ser nós e mais um, né? Mais 2 caminhões. E mudou todo o cronograma. E a pessoa principal que ia conduzir essa expedição, que é o que realmente sabe tudo, não iria mais. Então nós ficamos bem seguros de ir. E assim, eu, Patrícia, como mulher, eu não gostaria de ir para o Marrocos. A primeira vez, pelo menos, só eu e o Duda, sabe? Eu gostaria de ir com uma equipe para ver como é primeiro. O que era a proposta da expedição. Então, como
tudo muda, você precisa reavaliar e ver qual que é o melhor caminho. É lógico, a gente fica um pouco frustrado, mas sim, dos males o menor, porque a gente tem a possibilidade de falar, não, você mudou as regras, então eu não quero essa expedição para nós, e foi o que a gente fez. Então a gente resolveu redirecionar, replanejar tudo que a gente está fazendo aqui, e ao invés de estar indo esse ano para Marrocos para ficar um mês, explorar o Saara e assim por diante, a gente resolveu ir um pouco mais para o final do ano, com uma outra expedição, com outros caminhões, e nos assegurar que a gente está indo com um monte de gente e que a gente está indo lá não só para fazer uma expedição no Saara, mas também para aprender muito com as outras pessoas, porque é esse o nosso objetivo. É isso aí, bola pra frente. A gente fica triste, né, porque às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, mas a gente acredita que tudo tem um porquê na vida. Então, se não deu certo esse ano, provavelmente ano que vem vai dar certo. A gente vai pra lá, vai andar com o Kong no deserto Saara, vai fazer um monte de vídeos, vamos se divertir bastante, e faz parte da vida, a vida é assim, né? Bola pra frente. Agora nós vamos programar a nossa nova rota, e daqui a pouco já tá na hora de voltar pra Joy também pro verão, né? Verdade. A única diferença é que vai demorar um pouquinho mais para chegar na África, mas a gente chega lá, não é? Sim, devagar e sempre. Isso aí. Tá chegando a hora de tirar os sapatos, as botinas, colocar o chinelão, a havaiana, biquíni e cair no mar.